Boa tarde, todo mundo. Vocês me escutam bem? É uma alegria imensa estar aqui hoje, então eu começo agradecendo o convite da Associação Médica Brasileira para estar aqui representando a SBGM, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Meu nome é Débora, eu sou médica geneticista. Os slides estão um pouco... Ah, perfeito, muito obrigada. Eu sou médica geneticista e, como já fui apresentada, sou secretária da SBGM e responsável pelo Departamento de Educação da Sociedade, né? Então, antes de tudo, quer dizer, muito importante a gente estar aqui nesse espaço, porque, a despeito da genética médica ser uma especialidade reconhecida pela AMB desde 1986, portanto, é uma especialidade antiga, né? Nós somos uma especialidade pequena. O último estudo Demografia Médica do Conselho Federal de Medicina, que foi publicado em 2020, mostrou que nós somos 332 especialistas no Brasil inteiro. Eu começo apresentando essa informação porque eu penso que essa informação reitera, reforça a importância do médico que não é especialista em genética, portanto, o médico generalista, ter alguns conceitos e algum conhecimento básico de background a respeito da genética médica, porque muitas vezes o acesso ao especialista vai ser difícil, né? Justamente porque nós não somos muitos. Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, né? E eu deixo desde já o meu e-mail, porque se eventualmente alguém quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, tá certo? Será um prazer. Bom, por que o conhecimento de genética é um conhecimento que é imprescindível e todo médico generalista precisaria, idealmente, saber um pouco a respeito da genética médica? Primeiro, porque a gente tem que desfazer uma ideia, uma concepção equivocada de que as doenças genéticas são raras, né? As doenças genéticas individualmente são raras, mas no coletivo elas representam um grupo comum de doenças. Então, na verdade, eu vou começar apresentando esse gráfico, e esse gráfico mostra a mortalidade infantil no nosso país, uma série de 20 anos, que começa aqui em 1992 e acaba aqui em 2002. Eu estou me apertando aqui com laser, vocês estão vendo, né? Mas o que eu queria que vocês observassem é que aqui na linha em vermelho, né, a gente tem o capítulo 17 da Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª versão, a CID-10, e a gente consegue ver claramente que, no início dos anos 90, os defeitos congênitos e as alterações cromossômicas, que é onde classicamente as doenças genéticas estão registradas na CID, representavam a 5ª causa de mortalidade infantil no nosso país. E por volta dos anos 2000, a gente teve o que a gente chama de virada epidemiológica, porque a gente teve um controle importante de doenças que têm um background social, né? Então, a gente teve um controle de doenças infecto-contagiosas, a gente teve um controle de desnutrição, um controle de diarreia, e nesse contexto, as doenças genéticas elas começam a aparecer com uma relevância maior na mortalidade infantil no nosso país. E isso é o que a gente observa a partir de 2002, essa virada epidemiológica aconteceu em todas as regiões do nosso país, e hoje a gente pode dizer que as doenças genéticas e os defeitos congênitos são a 2ª causa de mortalidade infantil no Brasil. Isso coloca a gente num perfil de mortalidade infantil muito parecido com o perfil dos países desenvolvidos, né? Com doença genética ocupando um papel importante nesse cenário de mortalidade infantil. Além disso, é importante a gente destacar que, assim, as doenças genéticas pediátricas elas são uma causa importante de deficiência intelectual, e as doenças genéticas são uma causa importante, por exemplo, de infertilidade, né? E num contexto mais recente, a gente tem aí uma pleiade de testes genéticos acessíveis aos colegas médicos, que também exigem um manejo adequado do acesso a esses testes, e a gente tem também cada vez mais um acesso à terapêutica, a tratamento específico na área da genética médica. Então, quer dizer, além da relevância epidemiológica vinculada especialmente à mortalidade infantil, a gente tem uma grande morbidade na área da deficiência intelectual, e a gente tem uma crescente de testes genéticos e de terapêutica específica na área, né? Por tudo isso,
E dentro desse contexto, a gente vê surgir aqui no Brasil, em 2014, a Portaria Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS. E nessa portaria, o Ministério da Saúde define que uma doença rara é aquela que tem uma prevalência em torno de 65 por 100 mil, né? O que significa 1,3 para cada 2.000 pessoas. E por que eu trago essa portaria de doença rara? Porque a gente, médico geneticista, e os nossos pacientes se enxergam nessa portaria. Porque existe uma grande coincidência entre o que a gente chama de doença rara e o que a gente chama de doença genética. O conceito de doença genética está ligado à etiologia da doença. Uma doença é considerada uma doença genética quando a sua causa, a sua etiologia é predominantemente genética, uma alteração nos cromossomas ou nos genes. O conceito de doença rara é um conceito epidemiológico, está relacionado à prevalência da doença na população, né? E esse conceito, inclusive, muda de acordo com os vários países. Aqui, para a gente, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, 65 para 100 mil, a gente está muito próximo do conceito europeu de doença rara, que fala de 50 para 100 mil. Né? Mas esse é um conceito que muda de acordo com as várias regiões do mundo. Né? De qualquer forma, o que a gente observa é que 80% das doenças que são consideradas raras, porque caem dentro desse perfil epidemiológico, tem etiologia, tem causa genética. Por isso que eu disse para vocês, existe uma intersecção muito grande entre o que é doença genética e o que é doença rara, porque boa parte das doenças genéticas, na verdade, são doenças genéticas raras. Claro que existem doenças genéticas que não estão dentro do conceito da raridade. Por exemplo, doença falciforme. Por exemplo, trissomia do 21, síndrome de Down. Mas, na prática, existem aí alguma coisa em torno de 7 a 8 mil doenças raras diferentes, e a maior parte delas vai ter etiologia genética, então, portanto, vai ser uma doença genética rara. Quando a gente fala, portanto, de doença genética, grande parte das vezes a gente está falando de uma doença genética rara. Né? E, de novo, é importante reiterar que elas são individualmente raras, mas como elas são um grupo grande de 7 a 8 mil doenças diferentes, no conjunto, no coletivo, elas não são raras. E 6 a 10% da população é acometida por alguma doença genética rara. Mais ou menos 10% dessas doenças têm tratamento específico, então o atraso no diagnóstico prejudica sobremaneira o acesso desse paciente ao tratamento adequado. Uma boa parte dessas doenças genéticas raras, elas têm comprometimento na faixa etária pediátrica, em torno de 50% a 60% dessas doenças, elas são diagnosticadas na faixa etária pediátrica. Como eu já tinha adiantado para vocês, 80% das doenças raras, elas têm etiologia genética. Dentro desse contexto, e considerando que nós, da SBGM, temos um papel de educação mesmo dos médicos que não são especialistas em genética em relação às doenças genéticas, e em particular as doenças genéticas raras, eu queria chamar a atenção para essa publicação, que é uma publicação produzida por um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, na época coordenado por mim, que está disponível na Revista Brasileira de Educação Médica, onde a gente lista um perfil de competências mínimos desejável que todos os médicos do Brasil deveriam ter em relação à genética médica e à genômica. Então, essa é uma publicação importante da nossa sociedade, e ela está completamente em consonância com a temática desse evento. Infelizmente, não dá para a gente detalhar essa publicação nas suas minúcias, mas eu convido todos a darem uma lida no paper, especialmente o pessoal que trabalha na área de educação, o pessoal que tem considerado fazer genética como uma especialidade, fazer residência na área de genética. E, basicamente, a gente lista 4 competências mínimas que todo médico generalista não especialista em genética deveria ter em relação à nossa especialidade. Né? Então, a primeira é reconhecer a necessidade de educação continuada. O número de testes genéticos e de terapêutica específica que existe na área aumenta a cada mês, né? E mesmo para a gente que é médico geneticista e é especialista na área, é difícil esse turnover.
Então, é importante a pessoa reconhecer que as coisas mudam e que precisa se atualizar e que precisa estudar sobre o assunto. A segunda competência, que é em relação a ela que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês aqui hoje à tarde, que diz respeito ao reconhecimento, né? Como é que eu identifico ou eu faço a suspeição de que um determinado indivíduo ou uma determinada família pode ter uma doença genética rara ali segregando naquela família. A terceira competência diz respeito a manejar os pacientes e as famílias que já foram diagnosticadas previamente pelo especialista e que voltam para fazer o segmento longitudinal com um colega que não é especialista na área. E a quarta competência diz respeito à promoção de práticas clínicas ligadas à prevenção e à reabilitação. Então, é claro que, para alcançar essas 4 competências, são necessários um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades clínicas, né? E eu queria reiterar e reforçar, nesses 10 minutinhos que me faltam, essa segunda competência em particular, que é essa competência de identificar pacientes sob risco de ter uma doença genética, até para poder fazer um encaminhamento regulado para o especialista, tá certo? Nesse próximo slide aqui, eu listo, bom, o que é muito capcioso da nossa especialidade. Primeiro que, embora 50% a 60% dos nossos pacientes estejam na faixa etária pediátrica, os outros 50% a 40% não estão. Então, nós somos médicos que vemos pacientes em todas as suas faixas etárias, desde o recém-nascido que nasce com defeito congênito menor, maior, até a pessoa com 50 a 60 anos que começa a desenvolver uma doença neurológica degenerativa, até a pessoa adulto jovem que tem uma história de câncer hereditário segregando na sua família, né? Então, nós somos uma especialidade que, do ponto de vista de faixa etária, nós abrangemos o ciclo de vida completo. A grávida que faz um diagnóstico pré-natal de um defeito congênito intraútero, o casal com infertilidade, a moça que tem amenorreia primária 16, 17 anos, nunca menstruou e que pode ser uma síndrome de Turner, o casal com infertilidade, com abortamento de repetição, as histórias de câncer hereditário, de degeneração na família, e, classicamente, os defeitos congênitos estruturais, por exemplo, um defeito cardíaco, um defeito no sistema nervoso central, um defeito de fechamento neural, e os defeitos funcionais, por exemplo, um hipotiroidismo congênito, uma surdez, a própria deficiência intelectual, que, estrito termo, pode ser considerado um defeito congênito funcional, né? Então, observem que o leque de problemas clínicos que está dentro do nosso rol é grande, né? E isso confere uma grande complexidade para a nossa especialidade, 7 a 8 mil doenças diferentes, que podem acometer pessoas com faixas etárias diferentes e com manifestações clínicas muito distintas, né? Dentro desse contexto, eu queria ressaltar, em particular, o que para a gente da genética significa, vamos dizer assim, os 3 principais highlights de quando que eu suspeito de uma doença genética rara, né? E essa suspeição está basicamente fundamentada em 3 coisas. Uma história familiar positiva, a história de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que pode ou não evoluir para uma deficiência intelectual, e a presença de defeitos congênitos maiores ou menores. Esses são os 3 pontos mais importantes que levam à suspeição de uma doença genética rara. Nesse sentido, eu recomendo fortemente esse artigo, que é bem bacana, apesar de que ele já tem aí 10 anos, mas ele continua sendo um artigo bastante pertinente para explorar esse assunto, né? Com relação à história familiar, a literatura tem uma vasta gama de evidências sobre a importância de você fazer uma história familiar completa de 3 gerações para identificar doenças genéticas. A história familiar é um recurso semiológico barato, de baixa complexidade e que tem uma extrema utilidade em contextos como, por exemplo, a pediatria, a ginecologia e obstetrícia, a oncologia clínica, a medicina de família e comunidade. Toda vez que eu vejo um fenótipo clínico, qualquer ele, por exemplo, um câncer de mama, que se repete ao longo das gerações, eu tenho que considerar se eu não estou diante de um câncer de mama e ovário hereditário. Quando eu vejo, por exemplo, um colesterol alto, que
extremamente alto que se repete ao longo das gerações, eu tenho que considerar se eu não estou diante de uma situação de hipercolesterolemia familiar, né? Então, fazer história familiar completa de 3 gerações é o primeiro elemento semiológico que pode me fazer suspeitar da presença de uma doença genética. Se aquele fenótipo se repete, e esse fenótipo pode ser surdez, pode ser deficiência intelectual, né? Se esse fenótipo se repete, merece uma investigação mais detalhada daquela família, e a gente tem um conjunto de evidências reiterando a importância da história familiar completa para a gente, médico, né? E para o médico que quer rastrear, ou que quer identificar uma doença genética no seu paciente. O segundo fator que é muito importante para a gente pensar em doença genética é observar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Como vocês viram, 50% dos nossos pacientes estão na faixa etária pediátrica. Atraso global de desenvolvimento ou atrasos particulares de desenvolvimento de fala, motor, podem ser indicativos de doenças genéticas. Alterações neurocomportamentais, como o transtorno do espectro do autismo, podem ser indicativos de doença genética. Então, a observação do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, especialmente nos 2 primeiros anos de vida, é mister para você pensar em doença genética. Se existe alteração nesse desenvolvimento, vale a pena considerar se não se está diante de uma situação de doença genética na faixa etária pediátrica. E a terceira coisa que é importante para a gente é a presença de defeitos congênitos, né? A gente, na genética, classifica os defeitos congênitos entre defeitos congênitos menores e defeitos congênitos maiores. O que é um defeito congênito maior? É um defeito que tem repercussão no processo saúde e doença. Então, a gente está falando, quando a gente está falando de um defeito congênito maior, a gente está falando de uma cardiopatia congênita, de um defeito no sistema nervoso central, de um defeito de fechamento neural, de um defeito importante de coluna, de um defeito renal. Quando a gente está falando de um defeito congênito menor ou dismorfia, a gente está falando de uma alteração estrutural que não tem repercussão clínica, mas que a gente, médico, geneticista e qualquer médico que tenha um olhar dismorfológico, consegue identificar como diferente, né? Então, por exemplo, exemplos de defeitos congênitos menores. Aqui nessa primeira fotografia, o dente incisivo central único, né? Aqui nessa segunda fotografia, esse lábio superior bem fino e esse apagamento do filtro nasolabial. Aqui nessa terceira fotografia, esse apêndice pré-auricular. Aqui nessa fotografia, essa blefarofimose, né, que é essa pitose, esse telecanto, aumento da distância intercantal do olho, com um epicanto, que é essa prega no canto interno do olho. Então, essas 3 características compõem o que a gente chama de blefarofimose. Dismorfias, isoladamente, elas não têm significado clínico, né? Mas, por exemplo, é a partir de padrões dismórficos que a gente consegue olhar para a face de uma pessoa que tem trissomia do 21, síndrome de Down, e reconhecer aquele fenótipo. A gente reconhece o fenótipo de trissomia do 21 porque a gente junta essas várias dismorfias. Um perfil facial achatado, uma raiz nasal baixa, uma prega epicantal, uma braquicefalia, um pouquinho de hipotonia perioral, a orelha um pouco mais baixa, rodada para trás, sobra de pele na nuca, o quinto dedo tortinho, clinodactilia. Quer dizer, são todas coisas que não têm repercussões clínicas, mas quando a gente junta essas pequenas malformações menores ou dismorfias, elas nos ajudam a fazer um diagnóstico sindrômico, ou a pensar num diagnóstico sindrômico, né? Então, toda vez que o médico generalista estiver diante de uma história familiar positiva, presença de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e presença de defeitos congênitos maiores ou menores, precisa pensar numa síndrome genética que pode, inclusive, ser rara. Tá? As dismorfias isoladamente, e esse slide mostra bem isso para a gente, olha, 13,4% dos recém-nascidos têm pelo menos uma dismorfia, um defeito congênito menor, e isso não tem significado clínico. Mas a presença de 3 ou mais dismorfias num recém-nascido
sugere fortemente a presença de defeitos congênitos maiores e nos leva a investigar a possibilidade de uma síndrome genética, muitas vezes de uma síndrome genética rara. Meu horário está quase acabando, né? Isso aqui eu só queria deixar para pensar um pouquinho como que a gente da genética estrutura, do ponto de vista pedagógico, a questão dos defeitos congênitos. A gente divide os defeitos congênitos, como eu já falei, em menores, maiores, e também estruturais e funcionais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma surdez, de um erro metabólico, de um hipotiroidismo congênito, a gente está falando de um defeito congênito funcional, né? Isso aqui eu queria só lembrar a vocês que, especialmente o médico que não é geneticista, o médico que é generalista, está cada dia mais... Os testes genéticos estão cada vez mais acessíveis, especialmente se você trabalha na saúde suplementar, né? Porque a ANS regulamentou o acesso a um conjunto de testes genéticos, inclusive para médicos que não são geneticistas. É muito importante pensar que as doenças genéticas elas podem ser cromossômicas ou elas podem ser gênicas. E a gente tem um conjunto de testes genéticos que permite analisar os cromossomos, por exemplo, o cariótipo, e que são muito úteis quando você quer fazer diagnóstico de alterações cromossômicas, trissomia do 21, síndrome de Turner, Klinefelter, mas que são inadequados quando você está querendo fazer diagnóstico de doenças gênicas. O ser humano tem tem 46 cromossomos e em torno de 20 mil genes. Quando a gente está falando de doença gênica, a gente precisa lançar mão de testes de biologia molecular, ou de testes que têm tecnologia genômica, né? Existe um conjunto de testes genômicos e cada tipo de doença tem o seu mecanismo genético etiológico e, de acordo com o mecanismo genético etiológico, a gente escolhe o teste genômico mais adequado para aquela doença, considerando as hipóteses diagnósticas que foram elaboradas. Então, a clínica continua sendo soberana, mesmo na genética médica e na genômica. Aliás, esse foi o tema do nosso último congresso, a clínica é soberana, né? E, por fim, eu queria deixar aqui para vocês como destaque o fato de que a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica tem se preocupado com a educação do profissional médico não especialista em genética. Nesse momento, a gente tem aí a 3ª edição do nosso curso EAD sobre doenças genéticas raras na atenção primária à saúde. Esse curso foi organizado pela SBGM, mas tem o apoio do Telesaúde do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul. E vocês podem acessar o site e se inscrever e fazer o curso, que tem 60 horas de programação, mas é feito totalmente na modalidade EAD. Ou, se não quiser fazer o curso, pode acessar a página da SBGM e ter acesso às aulas, e, enfim, assistir às aulas de uma forma descolada do curso e, portanto, sem certificação, mas as aulas estão lá disponíveis, tá bom? Eu agradeço de novo o convite da MB, e me coloco à disposição, tanto pessoalmente como Débora, como Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, dúvidas, considerações. Muito obrigada.